Hello! Eu sou Tereza Bujocas, fonoaudióloga e mentora da The Immersion House. Você sabe como treinar pronúncia? Você tem uma palavra que você tem dificuldade para falar em inglês ou um som que a gente chama de fonema, né? Um som que você não consegue pronunciar em inglês? Eu vou te dar essa dica então. Existe um passo correto, um passo a passo aí para você seguir, para você fazer, para você conseguir aprender a falar esse fonema novo, para você conseguir depois passar para sua fala, onde você consegue falar esse fonema sem ficar pensando nele. Ele ficou automático para você. Então, olha só, como que a gente faz isso? Primeiro, treina aquele som isolado. E eu vou usar aqui o exemplo do R em inglês. Tá? Então, nesse passo a passo aqui, nesse step by step, é esse o exemplo que eu vou dar do R, mas você pode, esse mesmo passo a passo com qualquer som que você queira treinar em inglês, tá? Então, o R em inglês, você tem aquela dificuldade, acaba saindo o R, porque o R em inglês é a pronúncia dele, é a língua lá no fundo do céu da boca, né? Então, aqui, né, como a minha língua aqui, então a gente encolhe a língua lá pro céu da boca para falar ok? Então, vamos usar esse exemplo aqui. Primeira coisa que você vai fazer é treinar, fazer o Treina fazer o som isolado, o som sozinho. Ok? Depois que você treinou, você tá conseguindo fazer esse som sozinho, vamos colocar em palavras. Primeiro, a gente vai treinar com o som no começo de uma palavra. Por exemplo, já que a gente está fazendo o som do R, rabbit. Então, você vai repetir rabbit, 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 rabbit. E repete várias vezes esse som. Então, primeiro o som isolado. Depois esse som, esse fonema no começo de palavras. O terceiro passo, esse mesmo som no final de palavras. Procura palavras que terminam com esse som que você está treinando. No caso do som do R, vamos treinar com car. Car. O está no final de palavras, ok? Então, primeiro o som isolado, depois o som no começo de uma palavra, depois, em terceiro lugar, o som no final da palavra, em quarto lugar, já estou falando R de rabbit, R de car, no meio das palavras, o som medial. Por exemplo, carrot, o está no meio da palavra, carrot, carrot. Então a gente faz o treino no começo, rabbit, no final da palavra, car, e no meio da palavra carrot. Então, eu já estou conseguindo falar o som isolado, o som sozinho. Consigo falar o som no começo da palavra, no final da palavra, no meio da palavra. Vou colocar esse mesmo som em frases. Vou procurar frases, eu monto frases que contenham esse som do R. Várias palavras com som do R para você repetir em frases. Agora, qual que é o pulo do gato para a gente conseguir automatizar isso? Eu consegui usar esse som do rabbit, carrot, red, né, car, sem ficar pensando na produção. É a repetição. O segredo aqui é você repetir, repetir, repetir. Não é porque a gente treina uma única vez que vai ser automático para o nosso cérebro e a gente vai conseguir falar esse som corretamente sem pensar. Infelizmente não é assim que funciona. A gente precisa repetir muitas vezes até a gente conseguir falar esse som sem pensar mais nele, ok? Então já te dei aí o mapa, os passo a passo para você conseguir aprender, treinar fonemas em inglês de uma forma eficiente, de uma forma correta. Alright? Very well. See you next time. Bye bye.